Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mas graças a Deus que nos dá vitória, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está contigo, está comigo e vai nos dar vitória e o nome dele vai ser glorificado. Eu estou vindo aqui como prometido. Eu prometi a você que ia fazer essa aula. Eu estou em um ambiente ao qual você não está me vendo na minha casa ou na igreja ou em algum lugar de trabalho, porque sempre eu faço os vídeos aqui. Aqui é no sítio Buxaxá. Tem uma cachoeira totalmente agradável, mas devido a um pessoal que veio se banhar, que veio para o seu momento de lazer, não estava dando para me fazer o vídeo lá. E eu separei esse ambiente aqui, que é próximo, aqui é nas proximidades, para ensinar você essa aula. E o tema dessa aula é Conhecendo a Deus. Lembramos que na aula passada, nós falamos sobre conhecendo a Bíblia. E muitos irmãos, você aprendeu de uma maneira poderosa os detalhes que foram apresentados. E você colocou em prática, eu sei que você colocou em prática. E esse aprendizado não vai ser diferente. E para não atrasar a nossa programação, nosso cronograma, que é para os candidatos se batizarem agora em dezembro, eu estou vindo aqui fazer esse vídeo para você aprender, colocar em prática e ser totalmente abençoado e renovado pela palavra do Senhor. Então eu peço a você que antes que eu comece aqui a introduzir a palavra inicial, que você venha gravar esse vídeo, olhar os detalhes, colocar em prática e não deixe de ver esse vídeo até o fim. Porque se você pular as etapas, você pode perder um aprendizado. E aqui você vai aprender e vai abrir a sua Bíblia na palavra de Deus. 1 João capítulo 4, verso 8. Está escrito assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é o ser supremo, Espírito perfeito, que cria, que sustenta e que dirige e que está sobre tudo. Você abriu a palavra de Deus, está conferindo comigo. Então, nós vamos aprender uma coisa que tem aí fora, no ditado popular. Primeiro, as pessoas aqui, dos seres humanos aqui da Terra, estou falando da Terra. Primeiro, eles conhecem a pessoa para depois confiar. Mas no mundo espiritual é totalmente diferente. Primeiro, você aceita Jesus, você crê que ele existe, e depois você passa a conhecer. Você passa a conhecer. Então, primeiro você confia e depois você conhece. Mas no ditado popular, no ditado da Terra, no ditado do mundo, primeiramente você conhece a pessoa, depois você confia. Então assim é na mente do ser humano, mas na mente de Deus é diferente. É por isso que você aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador. E a primeira coisa que eu quero que você aprenda, que você venha a aprender, é sobre a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia fala claramente sobre o Trino, 3 pessoas distintas, com a mesma natureza e com o mesmo poder. Você deve estar se imaginando, como é que 3 pessoas estão unidas em uma só? Você vai agora fazer assim, você vai olhar para o seu corpo. Seu corpo tem os braços, membros, tem as pernas, membros, mas está constituído no corpo. Então, se você tirar um braço, você vai ficar incompleto. Se você tirar a perna, você vai ficar incompleto. Então, assim é Deus. Se ele tirar Jesus, que é o Filho, e se ele tirar o Espírito Santo, ele vai ficar incompleto. Porque as 3 pessoas unidas no mesmo corpo, numa mesma natureza, no mesmo poder, são inseparáveis. Mas eles trabalham no mesmo propósito. Eu posso te fazer aqui uma comparação. Existe o poder, e ele é constituído também em 3. Legislativo, executivo e judiciário. Existe também a água é essa água aí que você consome, que você toma banho, que você faz a sua comida, que você lava a sua casa. A água, ela é sólida, líquida e gasosa. Na química, lá naquele estudo lá, quando você fez o ensino médio, tem uma matéria, tem uma disciplina chamada química. A química, ela tem uma matéria lá que chama assim, átomos. Os átomos, eles são constituídos em nêutrons, prótons e elétrons, mas é os mesmos átomos. Então assim você vai entender e vai com mais clareza colocar na sua mente que existe 3 pessoas em uma só. Você não vai ver esse texto claramente na palavra de Deus, mas de uma forma interpretativa, de uma forma compreensiva, você vai entender que esse Deus é constituído em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E você vai lembrar, eles não se separam. Você vai conhecer Jesus, que é uma matéria que a gente vai ver mais na frente. A Bíblia fala em João capítulo 3, verso 16, que Deus deu seu único filho, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça,
mas que tem a vida eterna. Esse Jesus que você aceitou é aquele mesmo que morreu na cruz. É aquele mesmo que Jesus desceu de cima para baixo no ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo, pela remissão dos teus pecados e dos pecados da humanidade. O primeiro Adão falhou com Eva, mas o segundo Adão, melhor dizendo, Jesus, ele não falhou, ele não pecou, ele não errou. Ele foi uma pessoa santa, consagrada, cheia de graça e de conhecimento, que veio aqui para a terra para servir de referência para mim e para você. E quem aceita Jesus como único e suficiente Salvador, está com a sua salvação quase que completa, porque ainda tem um processo. Muitas pessoas pegam aquela situação do ladrão da cruz, que precisa somente aceitar Jesus e está salvo. E não é somente assim. Ali foi uma exceção, foi uma ocasião que pode acontecer com pessoas que estão em leito de hospital. Pessoas que estão ali prestes a morrer, e o enviado de Deus vai lá, o ministrador da palavra, e faz o apelo, aquela pessoa aceita Jesus, não se batizou, e aquela pessoa vai obter sim a sua salvação. Mas a vontade do Senhor é que você, candidato, você, candidata, aceite a Jesus e se batize também nas águas. Você vai lembrar da palavra de Deus em Marcos capítulo 16, verso 15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus se batizou por João Batista. Ele, com todo o poder, com toda a soberania, ele não precisava se batizar. Mas para que foi que Jesus se batizou? Em Mateus capítulo 3, nos finais ali dos versículos 14, 15, 16, 17, você vai ver que assim ele falou. Foi para cumprir toda a justiça. Então nós vamos sim ter a mente de Cristo, parecer com Cristo e se batizar nas águas como uma forma de identificar Jesus aqui na terra. E você vai fazer isso. E esse Espírito Santo? Jesus chegou uma época que foi embora. Morreu, ressuscitou e foi embora. Mas ele falou assim por discípulo: olha, quando eu for, eu enviarei o Consolador, João 14. E ele vai estar com você até a consumação dos séculos. Ele enviou o Consolador, um outro Consolador. Jesus era Consolador quando estava na terra. Mas ele enviou um outro Consolador. Quem é ele? O Espírito Santo, o Espírito da cruz, o Espírito da verdade, o Espírito da graça, o Espírito da glória, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo e o Espírito Santo. Esse Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Talvez você pense ou deve ter pensado que está sozinho ou está sozinha. Mas Jesus falou que tem alguém com você. Quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador, você tem o Espírito Santo. Eu não estou falando aqui de outro assunto, que também é batizado com o Espírito Santo, que é uma outra matéria que nós vamos ver mais na frente, mas eu estou falando desse Espírito Santo, que quando você aceita ele, você carrega ele no seu interior. E tem um detalhe: ele tem ciúme de você, ele intercede por você, ele sonda sua mente, sonda seu coração, e está contigo, te dando auxílio. Se não fosse a presença dele, você já teria sido destruído, você já teria sido condenado, você já teria sido totalmente devastado, mas a presença dele em tua vida tem carregado na tua estrutura física sabores de alegria, sabores de mel, sabores de paz. E quem tem esse Espírito Santo, automaticamente, no processo, vai ter que produzir também os frutos do Espírito Santo, que também é uma outra matéria que a gente vai ver mais na frente, que está em Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Os irmãos estão me entendendo? Dê um glória a Deus. E não esqueça, não passe esse vídeo, fique até o final. Eu sei que às vezes a gente não aguenta ver muita palavra, mas suponhamos que estejamos aqui na nossa igreja e que você ia ter que observar esse detalhe lá, sentado na cadeira, e a diferença é que você está na tela do seu celular, pode estar deitado na sua cama, pode estar no seu sofá, pode estar no seu momento de lazer, mas você está aprendendo. Aqui você vai ver alguns nomes de Deus. Eu quero falar o primeiro nome de Deus, Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Você vai ver essa referência bíblica, Gênesis capítulo 22, verso de número 13. Você vai ver também Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Êxodo capítulo 17, verso 15 é a referência. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Êxodo capítulo 15, verso de número 26. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Juiz capítulo 6, verso de número 24. Jeová Raam, o Senhor é meu pastor, naquele salmo bem conhecido, né? Salmos 23. O Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. 1 Samuel capítulo 1, verso 3.
Jeová Chamá, o Senhor está presente. Ezequiel 48:35. Jeová Elion, o Senhor Altíssimo. Salmos 97, verso 9. Jeová Mikadikim, o Senhor vos santifica. Êxodo capítulo 31, verso 13. Essa palavra é bem difícil, né, meus irmãos? A pronúncia dela é totalmente difícil. Mikadiskim, o Senhor vos santifica, mas você aprendeu. Aqui você viu essas referências no Antigo Testamento. Agora você vai para o Novo Testamento, que tem também outra referência. Theos significa Deus. Kyrios significa Senhor. E pater significa Pai. Grave isso. Theos significa Deus. Kyrios significa o Senhor. E pater significa Pai. Isso é no Novo Testamento. Aí você vai ver esses títulos de Deus, como nós devemos entender. O nome de Deus deve ser invocado na adoração. O nome de Deus deve ser temido. O nome de Deus deve ser louvado. O nome de Deus deve ser glorificado. E o nome de Deus deve ser santificado. E esse nome de Deus não deve ser pronunciado em vão. Existe aí fora, né? Os falsos profetas que pronunciam a palavra de Deus em vão, falam aquilo que Deus não mandou falar. Jesus falou que esse número está crescendo muito e é por esse motivo, que devemos se firmar na verdade, na palavra e criarmos raiz para que o nosso entendimento, para que o nosso intelecto, para que o nosso raciocínio esteja baseado na palavra do Senhor. João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 14:6, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo de número 11. Jesus também falou, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Essa palavra é totalmente inspirada, inerrante e proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir em toda boa obra, em toda justiça. Se todos os amados irmãos da igreja local, ou da igreja brasileira, ou da igreja mundial, entendessem a palavra do Senhor, não existia tanta heresia, não existia tanta contenda, não existia tanta divisão, não existia tanta brigas por cargos, porque tem muitos aí fora, né, que brigam muito por causa de um cargo, que sai da igreja por causa de um cargo, que sai ali de um departamento porque Deus colocou uma irmã ou um irmão para ser o líder. Não está apto a aprender e também não está apto a ensinar. Pessoas assim não têm raiz, são pessoas que têm um conhecimento ralo, são pessoas que não são praticantes da palavra, mas são somente ouvintes. Eu tenho que falar isso para você, para que quando você não estiver um cargo, ou se tiver um cargo na igreja, você não venha se frustrar, porque o importante lá na igreja, na congregação, aonde você congrega, é a união, é o amor, é o respeito, é o companheirismo, é a comunhão, é a graça do Senhor envolvida no meio da igreja. E esse espírito de divisão, esse espírito de contenda tem que desaparecer imediatamente. O diabo está mudando as estratégias, ele está pegando as pessoas de dentro da igreja para se degladiarem entre si. Mas você não vai ser assim. Você vai ser um candidato diferente. Você vai se batizar, vai se firmar e você vai fazer como Jó. Se Deus der, ele é Deus. Se Deus não der, ele continua sendo Deus. Ou seja, Jó continua adorando, independentemente do cenário, independentemente do que você passa, do que você tem vivido ou está vivendo, você tem que glorificar o nome de Jesus. Glorifique o nome de Jesus, porque a ele a glória, o louvor e para sempre. Todas as coisas são para ele. E a Bíblia fala que ele morreu por todos, para os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Você, quando aceita Jesus, você tem que excluir, você tem que remover da sua vida o velho eu, a velha criatura, a velha personalidade e entender que Jesus, a partir do momento que tu aceita ele, é ele quem governa a tua vida, é ele quem guia a tua vida, é ele quem te ajuda, é ele quem te auxilia. Agora você tem um comandante, você agora é o liderado. Então, para você entender e gravar, nunca brigue por cargo, nunca brigue por microfone, não fique com raiva do irmão que recebeu aquela oportunidade. Glorifique o nome de Jesus, porque sendo assim você vai ser abençoado, firmado na rocha, firmado na palavra, e o nome de Jesus está na tua vida. Agora você vai aprender outras coisas. Esses atributos de Deus, que somente ele tem, ele, Deus, Jesus e o Espírito Santo.
Deus é onisciente. Onisciente significa tem o conhecimento de todas as coisas. E lembrando a você que esse onisciente aqui é com O, viu? Tem pessoas que olham e fazem essa pronúncia aí com U. Onisciente. Tá errado. Onisciente. É aquele que tem o conhecimento de todas as coisas. Você vai ver uma referência bíblica. 1 João, capítulo 3, verso 20. Jesus também é onisciente, conhece todas as coisas. João 21, 17. E o Espírito Santo também é onisciente. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Está aí a palavra do Senhor. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Todos os três, unidos em uma só pessoa, em um só Deus, eles são oniscientes. Oniscientes, que têm o conhecimento de todas as coisas. Onipotente, onipotência, onipotente, que tem todo o poder. Você vai ver que Deus tem todo o poder. Deuteronômio capítulo 3, verso 24. Jesus tem todo o poder. Mateus capítulo 28, verso 18. Apocalipse capítulo 1, verso 8. O Espírito Santo também tem todo o poder. Pai, Filho e Espírito Santo. Você está entendendo? Você está prestando atenção no que eu estou falando? Eu estou sendo seu professor, você está sendo meu aluno. Mas essa aula vai ficar gravada no seu celular e você pode ver ela. Ou até mesmo você pode compartilhar com alguns irmãos, alguns amigos que ainda não têm esse conhecimento. E você também vai estar sendo generoso, atencioso e vai estar ajudando. Eu falei sobre a onisciência, a onipotência. E também falei sobre a onipresença. Também com O. Onisciência, onisciência. Está em todos os lugares. Onisciência. Repito. Última forma. Eu estou fazendo uma correção aqui. Onisciência é aquele que tem o conhecimento de todas as coisas. Onipotência é aquele que tem todo o poder. E agora onipresença. Onipresença é porque Jesus, o Espírito Santo e Deus está em todos os lugares. Você vai ver duas palavras que eu quero que você grave essas palavras. É a palavra chamada imanente e a palavra chamada transcendente. Eu não sei se você já visualizou ela, mas é uma palavra muito forte. Transcendente. Deus não é a criação. Ele está além da criação. Imanente. Deus interage com a criação, dirigindo ela. Ou seja, Deus, Jesus e o Espírito Santo são transcendente e imanente. Transcendente para você gravar. Deus não é a criação, ele é muito além da criação. Ele é muito além do ser humano, ele é muito além do sol, é muito além da lua. Ele está no topo de todas as coisas. E Deus é imanente. Transcendente, ele é além. Imanente, ele está em contato. Aceitou Jesus, você tem contato com o soberano. E esse contato é único. Antigamente, Deus usava Moisés para ser o intermediador entre Deus e o povo. Mas aí depois que o véu do tempo se rasgou, depois que Jesus veio à terra, Jesus quebrou o protocolo e disse assim, olha, você quando entrar no seu quarto, feche a sua porta, ore ao seu pai que vê o que está secreto, e o seu pai que vê o que está secreto vai te recompensar. Então você tem esse contato com Jesus na sua casa. Você tem contato face a face. Então tenha esse contato, tenha esse diálogo, seja uma pessoa que ora, consagre a sua vida e você serás uma bênção. E nós falamos também de outro atributo ou característica que só Deus tem, é a sabedoria perfeita. A sabedoria do homem, ela falha, ela se corrompe, ela erra. Mas a sabedoria perfeita é porque Deus não erra, Deus não falha, Deus não muda, Deus não perde batalha, Deus é santo, Deus não é profano. Deus, ele é o ser que está em a suprema corte, governando o planeta Terra, governando os outros planetas, governando as estrelas, governando o sol, governando a lua. E eu e você, nós somos pó da terra e do pó nós retornaremos. Outra coisa, eternidade. A Bíblia fala que Deus, ele é eterno, antemporal. Ele não tem começo e nem tem fim. Ninguém sabe onde foi que Deus iniciou e não sabemos e também não temos base nem registros aonde Deus vai terminar. Outra coisa, Deus é imutável, eterno e imutável. Ele não muda de personalidade. Você pode fazer um acordo com a pessoa, ou até mesmo com o seu patrão, ou com alguém da sua família, ou que tenha ou carregue o seu tipo sanguíneo. Você faz um acordo hoje e amanhã o acordo é mudado. Amanhã a palavra é mudada, mas com Deus é diferente. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Se ele te prometeu, ele vai concretizar. Se ele falou,
Ele vai fazer, ele vai realizar, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que venha se arrepender. Pega essa palavra para você e seja abençoado e edificado. Nós vamos ver agora aqui também outras coisas. Alguns atributos relacionados ao caráter de Deus que nós podemos ter. A santidade. Deus é perfeito e não tem pecado. Salmo 99, verso 9. A bondade, o amor, a justiça, a misericórdia, longanimidade e a fidelidade. Esses atributos, eles são atribuídos aos seres humanos que aceitam Jesus. Então, se Deus é santo, ele também diz assim na sua palavra, em Mateus capítulo 5, verso de número 48. Sede santo como ele é santo. Deus é amor, ele quer que você tenha amor. E é o segundo mandamento. Amarás o próximo como a ti mesmo. Esses atributos nós podemos ter, mas não como Deus. Outra coisa para nós já encerrarmos aqui essa aula, é que Deus é Espírito. Jesus falou para a mulher samaritana, em João capítulo 4, verso 24, em princípio ele não pode ser citado pelos os sentidos humanos. Se quisermos apalpá-los, não encontraremos. Os astronautas que foram à Lua voltou dizendo, eu não vi Deus, para repetir o que eu já falei. Ele não pode ser encontrado pelos esforços humanos. Então aqui nós vemos Deus através de quê? A primeira coisa, através da criação, através da vida, através da natureza. No começo do vídeo eu falei que eu sinto a presença de Deus aqui nesse ambiente. É um lugar reservado, é um lugar que eu busco a comunhão com o Espírito Santo, é um lugar que eu separei para fazer os meus vídeos. E aqui está a natureza. Você pode olhar aqui, ó, é bananeira, e essa bananeira faz parte da natureza e do projeto de Deus para com a terra, para com o ser humano e para com a sobrevivência do ser humano. Através dessa banana aqui, as pessoas negociam, são alimentadas, levam o pão de cada dia para sua casa, para sua família e tudo vai dar certo. Então a primeira coisa que você vai passar a conhecer Deus é através da natureza, é através da vida, é através da criação. A outra coisa que você vai começar a conhecer Deus é por meio dos profetas. Hebreus capítulo 1, verso 1. Os profetas falam em nome de Deus. Os profetas escutam de Deus e falam para o homem, falam para a humanidade. Fala sobre juízo, fala sobre a misericórdia, fala sobre consolo, fala sobre exortação, fala sobre o arrependimento. Esses profetas foram destinados ao planeta Terra para ministrarem aquilo que Deus manda falar. Eu não estou falando do falso profeta, eu estou falando do profeta verdadeiro. O profeta que tem compromisso, o profeta que tem pulso, o profeta corajoso. Existiu na Bíblia, que você viu nas aulas passadas, os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores você lembra, né? Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Daniel e Ezequiel. E os profetas menores, você lembra daquela regrinha que eu falei, né? A ao quadrado, Amós e Ageu, Jonas, você lembra do profeta Joel, profeta Miqueias, profeta Malaquias, profeta Oséias, profeta Obadias, você lembra? Não lembra? Você lembra? Foi falado. Profetas menores e os profetas maiores. Então, meus amados irmãos, essa é a forma de você conhecer a Deus. A outra forma é através da Bíblia Sagrada. 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 16. Verso de número 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Eu já falei isso aqui, para ensinar, para corrigir, para exortar e para instruir o homem em toda boa obra, para que o homem de Deus esteja perfeitamente preparado através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Essas são as formas de você conhecer a Deus. Então esse vídeo ele possa te abençoar, ele possa te ajudar, possa renovar a tua alma. Olhe os detalhes, olha as referências bíblicas, coloque na tábua no seu coração, faça como Davi, Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então guarde ela, pratique ela, viva ela, compartilhe esse vídeo com quem você puder. Eu vou colocar aqui no grupo, você vai ser abençoado e essa aula vai edificar a tua vida. A vergonha de Satanás vai ser grande, porque você não para, você não desiste, você busca a santificação, você busca ajuda quando você está precisando e você está de pé, marchando na presença de Deus. Eu quero deixar aqui uma única palavra para você. Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Primeiro entrega e depois confia. Você aprendeu no começo da aula. Primeiro você crê, depois confia.
Aí na humanidade é diferente. Primeiro você conhece para depois confiar. Mas com Deus é o Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e aplique essa palavra na sua vida.